Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã dessa terça-feira, dia 7 de abril de 2026, para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes de começarmos a girar as notícias do nosso Mengão, como sempre eu faço por aqui, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Que você também deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos aqui do canal. Que você também possa compartilhar esses nossos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam estar se juntando conosco por aqui. Que você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Seja um vídeo, seja uma live, o YouTube vai lhe notificar. E por fim, que você possa hypar esse vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior aqui na plataforma do YouTube. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. Depois da vitória sobre o Santos no último domingo no Maracanã, o elenco rubro-negro já virou a chave e já respira os ares da estreia na Libertadores na próxima quarta-feira em Cusco, no Peru, contra o time local. Leonardo Jardim e elenco rubro-negro não perderam tempo e já se reapresentaram ontem, segunda-feira, pela manhã no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida contra o Cusco pela Libertadores. Na atividade de ontem, os jogadores que foram titulares diante do Santos fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia, enquanto os demais foram a campo em atividades técnico-táticas com Leonardo Jardim e seu staff. Hoje, terça-feira, a atividade última antes da viagem ao Peru acontece também às 10h30 da manhã, atividade que antecede ao embarque para a cidade de Cusco, no Peru. A viagem com destino ao Peru está marcada para a tarde de hoje, às 16 horas, com saída do Galeão e previsão de chegada em Cusco, com parada em Arequipa, para as 21h45, horário de Brasília. Equipe de arbitragem completa definida para a estreia do Flamengo na Libertadores da América de 2026. Equipe de arbitragem toda paraguaia. Árbitro Derlis Lopes, do Paraguai, assistido na bandeira 1 por Roberto Caniete, do Paraguai, na bandeira 2 por José Cuevas, também do Paraguai, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Fernando Lopes, também do Paraguai. Transmissão de Cusco e Flamengo em TV aberta pela Globo e no streaming pela Paramount Plus. Bom, meus amigos, semana muito complicada para o Flamengo. Eu vou expor algumas situações aqui que mostram que realmente essa semana vai ser complicada para o Flamengo. Primeiro, estreia na Libertadores de 2026 contra o Cusco do Peru, na cidade de Cusco, numa altitude de 3.400 metros acima do nível do mar. Só aí já é uma dificuldade. O Flamengo só poderá voltar do Peru na quinta-feira pela manhã. O Flamengo sempre volta das partidas que disputa logo após a partida, porque viaja em voo fretado. Mas lá na cidade de Cusco, o Flamengo está em possibilidade de voltar após o jogo, porque o aeroporto da cidade fecha de noite, só abre de manhã. Então o Flamengo vai ter que pernoitar em Cusco para voltar somente na quinta de manhã. E aí é o problema. O próximo jogo do Flamengo pelo Brasileiro já é no sábado, às 18h30, contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense também joga fora de casa pela Libertadores, porém na Venezuela contra o Deportivo Laguaira. Porém o Fluminense joga hoje, terça-feira, né? Um dia antes do Flamengo, e vai poder voltar depois do jogo. Portanto, vai ter aí quase que 2 dias de diferença de preparação para o Flamengo. As distâncias que vão percorrer Flamengo e Fluminense são as seguintes. A distância do Rio de Janeiro para Cusco é 3.938 quilômetros. Se você multiplicar por 2 aí, vai chegar a mais de 7.000 quilômetros. E a distância do Rio de Janeiro para Caracas, onde o Fluminense joga, é 4.518 quilômetros.
Muito provável que o Flamengo, no clássico contra o Fluminense, no sábado às 18h30, possa entrar aí com um time misto ou quem praticamente não jogou lá no Peru. Então, uma semana bem complicada, uma semana decisiva. O Fluminense disputa com o Flamengo a parte de cima da tabela do Brasileiro e não pode ser deixado de levar em consideração a importância desse jogo. O Flamengo ao vencer o Santos no último domingo no Maracanã, completou 27 jogos invictos, atuando como mandante em jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo busca alcançar o recorde que pertence ao São Paulo, com 32 jogos invictos, isso na era dos pontos corridos. A última vez que o Flamengo perdeu em seus domínios foi em outubro de 2024, para o Fluminense por 2-0. Ou para o confronto de quarta-feira contra o Cusco pela estreia na Libertadores em altitude de 3.400 metros, o Flamengo não deverá contar com o uruguaio Nicolás de la Cruz, apesar do Flamengo estar estudando a possibilidade de la Cruz ir ou não. A probabilidade maior é que de la Cruz, por conta da altitude, não viajem para o Peru. A princípio, o lateral esquerdo, Alexandre, segue fora da viagem para o Peru, assim como também Eric Pulgar e Everton Cebolinha. E surgiu um novo problema, um grande problema para o Leonardo Jardim na escalação do Flamengo. Quem reapareceu diante do Santos e reapareceu bem foi o meio-atacante equatoriano Gonzalo Plata, com boa movimentação, inclusive com assistência para o terceiro gol do Flamengo, marcado por Lucas Paquetá. Muitas críticas a Lucas Paquetá por parte da torcida do Flamengo, e aí eu fui buscar os números do jogador desde a sua chegada e tire você mesmo suas conclusões. A estatística do SofaScore Brasil. Paquetá jogou 16 jogos pelo Flamengo, sendo 10 como titular, marcou 5 gols, deu 19 passes decisivos, 24 finalizações, sendo 9 no gol, 14 dribles certos, 85 duelos ganhos, 5,3 duelos ganhos por jogo, 21 desarmes, 28 faltas sofridas. Paquetá tem nota 7,17 no SofaScore Brasil. E aí você tira suas próprias conclusões. Qual é a performance do Paquetá até o momento, vestindo novamente a camisa do Flamengo. Se as notícias das lesões de Pulgar e Cebolinha foram muito ruins para a temporada, imagina essa outra que o Flamengo oficializou ontem, ao final da tarde. Jorginho está fora da estreia da Libertadores. O atleta realizou uma ressonância magnética que o diagnosticou com uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o DM do clube. O Flamengo divulgou ontem a lista dos 50 nomes dos jogadores inscritos para a fase de grupo da Libertadores da América 2026. Contando com 22 jogadores do Sub-20 e tendo também o nome do Saul presente na relação. Sobre Saul, o jogador já faz algumas atividades na academia com o restante do grupo, porém, ainda no campo, participa de atividades apenas na companhia da fisioterapia e não com o restante do elenco. Nada de atraso. Tudo dentro do cronograma de recuperação traçado pelo departamento médico do clube. Logo, logo, Saul vai estar reintegrado ao elenco do Flamengo e virando opção para o técnico Leonardo Jardim. Sai hoje, terça-feira, às 18h30, o adversário do Sesc Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Praia Clube e SESI Bauru jogam em Uberlândia com transmissão ao vivo do Sport TV. Vai acompanhar aí o provável adversário do Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. Depois de 3 derrotas consecutivas no NBB 25-26, o basquete do Flamengo voltou ontem, segunda-feira, às quadras da competição, enfrentando no Maracanãzinho o Minas, que briga ali pelo Flamengo pelas primeiras posições, e o Flamengo perdeu pela 4ª vez consecutiva na competição, caindo agora para o 5º lugar na tabela de classificação. É triste a gente ver o desempenho do Flamengo nesse momento muito abaixo da expectativa que foi criada. Eu continuo afirmando
que o elenco do basquete do Flamengo nessa temporada foi muito mal formado, né? Jogadores bem abaixo do nível que o Flamengo merece e da tradição que o Flamengo tem no basquete brasileiro. Agora o Flamengo volta a jogar contra o Cruzeiro amanhã, quarta-feira, às 18h30, com transmissão do Sport TV. Ficou difícil a situação. Olha, não temos muita expectativa de conquista com esse time do Flamengo nesse momento que vive de performance tão abaixo da capacidade que o time tem. Além de muitos desfalques que o time está tendo. O Gui Deltado está afastado pela influenza, pelaquela gripe, e o Alexei Borges, inexplicavelmente, o Flamengo não atualiza a situação do jogador. Depois que fez uma artroscopia, voltou nas quartas de final da BCLA e depois não jogou mais. E o Flamengo não tem uma palavra oficial para dizer realmente o que está acontecendo com o nosso grande armador, Alexei Borges. Em números do balanço de 2025 do Flamengo, coube ao Flamengo de lucro líquido em suas operações de jogos no Maracanã, no ano de 2025, o valor de 84,32 milhões de reais, o que equivale a 60% da receita bruta gerada pelo estádio, em torno de 140 milhões de euros. Há quem diga que o Flamengo não é uma máquina de fazer dinheiro. Bom, meus amigos, depois de perder para o Criciúma jogando no sul do país pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, os rubro-negros voltam à competição amanhã, dia 8, às 15 horas, na Gávea, contra o Fortaleza, com transmissão da UOL TV. O futebol feminino sub-20 do Flamengo está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, ao vencer no último domingo o time do Litoral Norte da Bahia por 10-1, com 6 gols marcados pela centroavante Brenda, que também é a artilheira da competição, com 7 gols marcados até então. Acontecerá na próxima quinta-feira a abertura da venda dos ingressos para a torcida do Flamengo para o clássico contra o Fluminense no próximo sábado, às 18h30, no Maracanã. Os valores vão de R$ 60 o valor da meia entrada e de R$ 120 o valor da entrada inteira. Para finalizar esse giro de notícias do Mengão, a CBF, em reunião ontem com clubes da Série A e da Série B do futebol brasileiro, apresentou estudos iniciais para buscar a adoção de uma liga única no futebol brasileiro. Até o final de julho, os clubes podem apresentar propostas e sugestões. A previsão da CBF é inaugurar o Estatuto da Futura Liga até o final desse ano. Então, vamos ver. Essa diretoria da CBF, ela tá avançando em muitas questões. Vamos ver que dia é que a diretoria da CBF vai ter coragem de bater de frente e proibir os gramados sintéticos do futebol brasileiro, que é uma vergonha. É só no Brasil que existe gramado sintético. É só no Brasil que se jogam competições oficiais em gramados de plástico. Então, a CBF precisa atacar também essa situação. A semana importante, como eu falei, para o Flamengo, semana de estreia na Libertadores, semana de clássico contra o Fluminense, e aí começou para valer a temporada do futebol brasileiro. Eu sou o Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira, 7 de abril de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.